Oi pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto super pedido para vocês, que é um passo a passo para como emagrecer até o verão. Então a gente tá agora, né, nesse período do final do ano, a gente tá aqui em outubro e até dezembro muitas pessoas querem se sentir um pouco melhor com o corpo, porque querendo ou não, a gente se expõe mais, né, expõe mais o corpo, enfim, e tá tudo bem. Eu acho que um ponto muito importante de falar sobre esse processo de emagrecimento, sobre se sentir melhor no verão, é que tá tudo bem a gente buscar ser a nossa melhor versão. Hoje se fala muito sobre essa questão de autoaceitação e eu acho muito importante realmente a questão do amor próprio, enfim, mas tá tudo bem também a gente buscar se sentir melhor, melhorar a nossa autoestima através do nosso corpo físico também. É claro que é importante também a nossa saúde mental, né? Mas nosso corpo físico também é importante a gente buscar ser a nossa melhor versão. Então, por isso eu vou passar aqui algumas dicas de algum passo a passo bem legal e que vai te auxiliar com certeza nesse processo de emagrecimento até o final do ano. Então antes, eu queria que tu não se esquecesse de se inscrever aqui no canal e também de me seguir no Instagram, @JuliaBenutri, onde eu posto diariamente dicas sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre bem-estar. Mas vamos lá começar então o nosso passo a passo de hoje. Então o primeiro passo é organização. Eu vejo que grande parte das pessoas pecam nessa parte da organização. E o que é essa organização? É realmente tu pensar o que tu vai estar fazendo de refeição no teu dia a dia. Tem ali um hábito de fazer um café da manhã, um almoço, um lanche, um jantar? Então pensa ali realmente, tá, o que essa semana, não precisa ser para um mês, né? Pensa ali mais ou menos na semana. O que essa semana eu poderia estar comendo de café da manhã? Anota para visualizar melhor. O que essa semana eu poderia estar fazendo de almoço? O que essa semana eu poderia estar fazendo de café da tarde, de jantar? Então isso vai fazer com que tu consiga ir no mercado, ir na feira, ter as coisas em casa, porque nada adianta tu ter ali um planejamento e também não executar esse planejamento, né? E se a gente não tem as coisas em casa, o que vai acontecer? Comer o que tem, ou então acabar pedindo muitas vezes deliveries. Então, por isso que esse planejamento é um ponto fundamental no processo. O segundo ponto é entrar ali mais com as proteínas nas suas refeições. Então, ter proteína no teu café da manhã, no teu almoço, no teu lanche, no teu jantar. Por que é importante ter proteína? Sabe quando muitas pessoas acabam falando que acabam sentindo muita fome no processo de emagrecimento ou que sentem realmente que perdem muita massa muscular nesse processo de emagrecimento? Muitas vezes é por falta de proteína. Então, tenta adequar mais proteína nas suas refeições. E o que é essa proteína? Né? A proteína poderia entrar ali ovo ou carne, para quem é vegetariano, um tofu ou grão de bico mesmo, sementes como sementes de abóbora, as castanhas, ou poderia usar o whey ou uma proteína vegetal também. O queijo e o iogurte também são ótimas fontes de proteína. E daí tu vai dividir essas fontes de proteína. Então, exemplo, no café da manhã ter um ovo, ou ter ali, por exemplo, whey, ou ter um iogurte. Já no almoço ter ali um peixe, ou ter uma carne. No lanche da tarde ter whey, por exemplo. E à noite, no jantar, ter um frango. Então, tu pode realmente fracionar essa proteína no teu dia. O terceiro ponto é buscar se mexer mais. E se mexer mais não necessariamente entra aqui em fazer uma academia. Claro que é legal, isso intensifica muito mais se tu for fazer um exercício ativo mesmo, ou seja, fazer uma musculação, um crossfit, um funcional ou uma caminhada. O importante é estar se mexendo. É aquilo que eu falo, antes feito do que não feito. Então o importante é buscar se mexer ali realmente, mas é claro que se tu conseguir ali fazer um exercício um pouco mais ativo, pelo menos 3 vezes na semana, melhor. Mas o ponto é, tenta fazer as coisas que tu consegue no teu dia a dia, né? Seja ir pro trabalho, ou até mesmo em casa, nas atividades, buscar levantar mais. Então, em vez de pedir ali um copo para outra pessoa, vai lá pegar o copo. Em vez de subir aquele famoso, né? Em vez de subir pelo elevador, sobe pela escada. Mas o que isso vai fazer de diferença? Isso vai intensificar mais o teu gasto calórico, sem precisar reduzir muito ali o valor calórico da tua alimentação. Então, por isso que tá mais ativa, andar mais, fazer mais as coisas a pé, isso vai fazer toda a diferença para estimular mais o teu gasto calórico também. E fora que quanto mais a gente estimula o exercício físico, melhora a nossa ansiedade, melhora a nossa disposição, então é um ponto muito importante também. Outro ponto, que é uma dica fundamental para o processo de emagrecimento e que muitas pessoas acabam esquecendo, é da água, né? A gente tem falsos sinais de fome
quando a gente está desidratada. E o cálculo ideal para saber qual a tua necessidade de água seria 35 ml por quilo de peso. Ou seja, se tem 60, 70 quilos, multiplica pela quantidade de 35 ml e daí dá a tua necessidade diária de água. Isso é bem importante, fracionar bem ela ao longo do dia. Isso realmente diminui muito os nossos falsos sinais de fome, isso melhora a nossa saúde intestinal, que intestino é nosso segundo cérebro, né? Se o nosso intestino está saudável, isso melhora a produção de serotonina, isso melhora também muito também a nossa sensação de bem-estar, de absorção de nutrientes, então é um ponto bem importante também. Outra dica que é fundamental nesse processo é identificar fome real de vontade de comer. Então eu até já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui abaixo na descrição sobre como diferenciar fome real e vontade de comer. A fome real, ela não é seletiva, então eu sempre falo, ninguém tem fome de comer pizza, bolo, pão, fome é fome, então é bem importante saber diferenciar. Então a gente sente aquele ronco no estômago, uma sensação de fraqueza, uma dorzinha de cabeça, e a fome emocional é aquela vontade de comer, vontade de beliscar toda hora. Então é importante saber diferenciar isso, porque beliscadas em excesso, a gente muitas vezes não percebe, né? Então, comi ali uma bolachinha, comi uma castanha, comi um queijo, comi um pãozinho, uma bolachinha, vai somando aquelas beliscadas ao longo do dia, acaba dando bastante ao final do dia. Então percebe realmente esses extras que tu tá colocando e tenta comer realmente quando sentir mais fome real. É claro que é importante, já entra aqui a próxima dica, de ter um bom fracionamento das refeições ao longo do teu dia, porque o que vai acontecer? Se tu come só no almoço e só no jantar, a chance de tu chegar no jantar morrendo de fome e querendo comer até o pé da mesa é muito maior. Então por isso que é bem importante tentar fracionar melhor essas refeições ao longo do teu dia, fazer um café da manhã, um almoço, um lanche, um jantar, porque tu vai ter muito mais equilíbrio no teu dia, tu vai ter muito mais controle nas quantidades, que isso faz toda a diferença. E uma dica também muito importante em relação a essa parte do controle, que é sobre as quantidades, que é buscar reduzindo aos poucos essa quantidade. Tu não precisa sair ali de um prato só de macarrão para um prato só de salada. É importante viver o processo para que seja constante. E como que tu vai viver esse processo para que seja constante? Então vai fazendo uma divisão do teu prato. Antes o teu prato era inteiro de macarrão, então agora porciona. Coloca ali 1/3 do teu prato com macarrão, a outra metade com a proteína e a outra metade com a salada. Olha como isso já fez diferença, porque tu incluiu outras coisas, tu não excluiu nada, tu só buscou incluir. Isso já vai fazer com que tu controle muito mais a quantidade. Tu iria comer 3 vezes, 4 vezes mais a quantidade se tu não tivesse feito essa divisão. Isso sim vai potencializar mais esse teu processo de emagrecimento. Então a quantidade faz toda a diferença, só que tu não vai conseguir ter muita saciedade se tu não comer de forma consciente. Então entra também outro passo da dica, que é sentar para fazer a refeição, comer devagar, tentar buscar comer mais atenta, né? Presente mesmo, estar presente. Hoje a gente fala que o estar presente é a técnica de mindfulness eating, que é realmente comer, né, com atenção plena. Isso realmente faz toda a diferença no controle da fome, na saciedade e até mesmo na tua digestão. Então é um ponto muito importante nesse processo. E por último, mas não menos importante, é o controle das exceções. Então aquilo que eu sempre falo, exceção não faz a regra. Então não é porque tu quer emagrecer o teu verão que tu precisa cortar ali açúcar, bebida alcoólica, farinha, gordura, nem nada disso. Mas é importante com que tu adeque isso no teu dia a dia para que não vire realmente uma regra e sim uma exceção. Então às vezes tenta deixar para momentos mais especiais na tua semana. Então um jantar de sábado, um almoço de domingo, ou um jantar de sexta, um jantar de sábado, para que tu vive aqueles momentos, mas para que também não seja a tua regra. É uma exceção ali realmente na tua semana. Então não vai ser esse o ponto que vai prejudicar o teu emagrecimento. Claro que é importante a gente controlar para que não comece ali de sexta-feira à noite, só pare no domingo, e que daí muitas vezes acaba compensando a nossa semana, mas escolha ali realmente esses momentos para que não compense tanto a tua semana também. Mas o mais importante de tudo é, saiu, voltou. Só não deixar desandar e tentar controlar essas exceções, que com certeza vai fazer com que tu consiga manter no longo prazo e sem precisar ser extremamente restritivo. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar saber se vocês gostaram. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, de clicar um like se vocês gostaram também do vídeo e de me seguir lá no Instagram, @juliabenutri, que lá eu posto diariamente dicas sobre nutrição e sobre emagrecimento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.